Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar sobre 3 graphic novels, 3 HQs que mudam o nosso modo de pensar, e também há assuntos aqui que nos fazem pensar de outra forma e algo às vezes até conflitante. Então vamos lá para 3 HQs que nos fazem pensar. Então vou falar dessas graphic novels de forma cronológica das minhas leituras, né? Então, eu iniciei lendo Repeteco. Gente, que livro! Gente, que graphic novel linda, né? Vou falar isso aqui primeiro para vocês verem um pouco do traço. Repeteco, ele foi feito, escrito por Brian Lee O'Malley, aquele mesmo autor da série Scott Pilgrim. Acho que tem até filme já virou filme essa HQ. Mas, gente, essa HQ aqui é lançamento da Companhia das Letras. Eu sempre fico em dúvida se eu chamo HQ ou Graphic Novel, me ajudem. Mas essa Graphic Novel, enfim, é linda, linda. Ela conta a história de Kate, que é uma chefe de cozinha, e resolveu abrir um restaurante. E esse restaurante é chamado Repeteco. Esse restaurante ela abriu juntamente com alguns amigos dela que já com o passar do tempo, muitos já foram embora, e só acabou ficando ela e mais um dos sócios dela, que é amigo dela. E então ela mora em cima desse restaurante e já não comanda bem lá o restaurante, já outras pessoas já comandam. Ela não é mais aquela chefe também, a chefe de cozinha, que ela inventou vários pratos, e inclusive o próprio restaurante ele é conhecido lá por onde ela abriu, é famoso por essa culinária que ela inventou, enfim. Mas aí ela tá cansada já disso tudo e meio estressada porque ela quer o restaurante dela. Ela resolve abrir tipo como se fosse uma filial, um outro restaurante num outro bairro, outra localidade. Ela pega tipo um casarão velho, e nesse casarão velho tá dando bastante dor de cabeça, gastando bastante dinheiro. E ela fica meio estressada com tudo isso, com tudo que está acontecendo, tudo que ela fez, tudo que ela construiu não está dando certo, enfim. Mas aí ela vai para casa lá, que ela mora em cima do restaurante, do primeiro restaurante que ela fez, que ela construiu, e vai dormir. E nesse momento que ela está dormindo, ela sonha que aparece uma criança, uma menina que tem poderes, que é meio estranha, que não fala direito. E a menina, que ela sonha, ela mora lá parece que é na cômoda dela, e ela é muito real esse sonho que a Kate tem. Então quando ela acorda, ela abre a gaveta dessa cômoda dela e encontra exatamente uma caderneta e com as instruções, a caderneta bem velha, e umas instruções de que ela colocasse lá os erros, e a caderneta tinha as seguintes instruções: que ela coloque seus erros, coma um cogumelo e vá dormir, e acorde renovada. Então ela fez isso, e ela, quando acordou, ela achou muito estranho, que mudou muita coisa, alguns aspectos que ela tinha colocado lá na caderneta, o erro que ela tinha colocado, porque essa caderneta você pode colocar somente um erro. Então quando ela colocou esse erro na caderneta, mudou muita coisa, não só aquilo que ela tinha proposto, mas bastante coisa. Então, dia após dia, ela estava corrigindo alguns erros, e ela achou legal isso, e foi achando bem interessante. Só que chega um momento que ela perdeu o controle. Isso começa a dar um outro patamar
na graphic novel. E, gente, ficou incrível, 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 incrível. Tem uns pensamentos bem loucos dela, tipo, ela faz, por exemplo, retificações, né, na caderneta, retificando. Ela, por exemplo, ela faz lá a retificação dela do que ela quer consertar. Aí acorda no outro dia, quando acorda, ela vê, além daquilo que ela propôs, outras coisas que surgiram. Aí ela vai recorrigir. Então fica uma bagunça imensa e ela não sabe mais o que fazer. E daí começa o deslanchar incrível dessa graphic novel maravilhosa. Qual é a moral da história toda dessa bagunça toda que a Kate fez na vida dela? Gente, as escolhas que nós fazemos ao longo da vida, né? E isso pode nos trazer consequências assim irreparáveis, coisas que nós não conseguimos mais voltar atrás, né? Imagina aí, você ter um repeteco igual a Kate. O que você faria da sua vida? Que erros você consertaria? Então, essa HQ traz toda essa discussão incrível sobre nossos erros, o que nós poderemos pensar, refletir sobre os erros que nós cometemos, o que esses erros, o que essas escolhas erradas que fizemos o que pode trazer de consequência para nosso futuro. Imaginem aí. Então essa HQ aqui tem esse como podemos chamar esse brainstorm, essa tempestade cerebral aí para discutir sobre tudo isso e nessa simples graphic novel. Gente, curtam muito, leiam Repeteco, que é muito bom, super divertido e super rápido a leitura e lindo, o traço é lindo, 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 lindo. Ok, então vamos falar mais um HQ que fez refletir assim, que pra mim foi a melhor HQ que eu li, pode ter certeza disso. Eu acho que todo mundo já leu essa HQ, mas tava faltando eu. É Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Esse Pílulas Azuis, ele é uma autobiografia do autor, né? E, gente, é lindo demais, 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 demais. Aqui conta sobre a vida do Frederick, que ele conhece uma garota que já tem um filho, e essa garota ela é portadora do vírus HIV. E o filho dela também. Só que eu não vou contar muita coisa da HQ, porque tudo é spoiler, gente. E assim, como eu li a HQ sem buscar informações reais do que se trata realmente, porque eu acho que isso poderia estragar, de certa forma, a história. Mas eu vou contar só um pouquinho do que eu achei de Pílulas Azuis. Então conta essa história, né, do Frederick e essa garota que tem um filho, que ambos são portadores do vírus HIV. Então o Frederick se apaixona por ela e ele começa um relacionamento sério com ela. E, gente, daí começa toda uma discussão incrível, incrível, incrível sobre o amor, sobre a doença em si, sobre o preconceito com as pessoas que são portadores do vírus HIV, os mitos também, bem interessante, que aqui tem muitos mitos que desmistifica, né, tudo aquilo, coisas assim surreais que o povo inventa aí, né, que pode pegar o HIV assim, daquele jeito. E aqui tem coisas bem interessantes comentando sobre isso, né, discutindo sobre esses mitos de uma forma mais lúdica. E, enfim, né, na época da faculdade, sou farmacêutico, e na época da faculdade, quando eu cursei a disciplina de imunologia, li bastante coisa sobre o HIV, até porque fazia parte da disciplina. E, gente, tem muita coisa aqui, assim, verídica, claro, muita coisa assim, verídica, e vocês precisam ler, principalmente pessoas que têm um preconceito sobre o vírus, né, sobre a doença em si. E aqui, Pílulas Azuis desmistifica de uma forma lúdica e inteligente.
o dia a dia do Peters com a sua parceira, sobre a relação sexual entre eles, sobre a forma de contágio, como é que ele ia atuar, como é que ele ia se relacionar com ela sem se contaminar. Gente, essas são discussões assim incríveis, incríveis, incríveis. É uma HQ que eu quero, assim, pro resto da vida, ler, reler, ler, reler. Vale muito a pena, muito a pena. E assim, o traço é magnífico, um traço às vezes chega a ser um pouco triste, melódico, um traço forte, mas, gente, incrível, incrível. Não deixem de ler Pílulas Azuis do Frederick Peters. Já era para eu ter lido há mais tempo. E por último eu li nada mais, nada menos do que O Muro, da Frank Pott e Bailey. Eu amei muito essa HQ. É uma HQ incrível. Ele conta a história de uma adolescente problemática que está descobrindo ainda seu corpo, e também sobre a juventude. Enfim, aquela cabeça de adolescente que tem tudo está acontecendo ao mesmo tempo, os hormônios, essa nuvem de meio bagunçada que todos nós passamos e estamos passando, quem é adolescente. Eu não sou adolescente. Mas nós passamos por essa fase e todos nós sabemos que é uma fase um pouco conflitante, um pouco... Enfim, eu não estou generalizando, tem alguns que são bem tranquilos. Para mim foi bem tranquilo, mas algumas pessoas meio que se estressam, é uma coisa mais radical. E aqui conta a história dessa adolescente que, gente, eu gostei bastante dela. Que ela começa primeiro a ter uma amiga que ela conta todos os segredos dela para essa amiga e começa a descobrir sobre o corpo dela, porque ela já tinha uma certa idade na adolescência e não tinha ainda menstruado, enfim. Então, os pais dessa adolescente são separados, vivem viajando, então ela sente muito só. Ela se entrega muito à bebida, ao cigarro. Então ela conhece um rapaz também, um adolescente, que está naquele mundo meio punk, meio rock, também em plena adolescência, e ele acaba levando ela por um caminho errado. Depois de algum tempo, ocorre uma tragédia, e depois ela vai pensar sobre as escolhas dela. Eu fiquei até fazendo um paralelo com o Repeteco, algumas escolhas que a Kate teve, e essa adolescente também, sobre a vida dela como adolescente. Diferentemente de a Kate, em Repeteco, que a Kate era uma adulta e fez umas escolhas erradas e tentou consertar e virou uma bagunça. Tem alguns adolescentes que fazem escolhas sem pensar, às vezes, e isso pode trazer muitas consequências, como, por exemplo, alguns acidentes, entrar no mundo das drogas, bebidas, más companhias. E foi o caso dela. Ela entrou tudo nesse meio, no meio das drogas, da bebida, algumas más companhias, até entrar também no mundo do roubo. E isso trouxe muitas consequências para ela que estaria afetando o futuro dela, como também consequências para a família dela. E isso depois de um acidente que ocorreu na HQ aqui, não vou dar muitas pistas porque é um spoiler muito grande. Depois disso, ela baixou a responsabilidade e ela sentiu que ela teria que mudar de vida. E ela começou a refletir tudo o que ela fez e as escolhas que ela fez. Certo, ela adolescente, tem uma cabeça mais... não tinha uma mentalidade muito madura, mas ela conseguiu refletir e pensar de uma forma diferente. E é isso que o Muro traz. O Muro traz as consequências que futuras sobre nossas escolhas na adolescência, o que a gente fez, o que a adolescência contribuiu para o nosso futuro.
E isso é algo assim que você dá para discutir bastante, principalmente com adolescentes, inclusive. Eu acho que todo adolescente deveria ler O Muro, porque aqui é uma discussão incrível sobre as escolhas que nosso mundo é no período da adolescência. E eu acho que você, adolescente, as escolhas que vocês fazem, às vezes não são muito sensatas, às vezes você fica triste ou até mesmo chateado com seus pais, porque ele disse isso, disse aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Olha, eu como agora, como adulto, penso duas vezes, sabe? Todas as escolhas que eu fiz. Às vezes eu penso na minha adolescência, as escolhas que eu queria não ter feito, porque aquilo de certa forma me prejudicou e que hoje trouxe uma certa consequência para mim de ruim, entendeu? Então eu acho que vocês deveriam sempre acreditar nos pais e ter mais uma autoconfiança e pensar sempre tudo antes de qualquer decisão. Porque nós, no período da adolescência, vocês que estão na adolescência, podem pensar, a gente pensa muito de maneira, aliás, não pensa muito freneticamente quando é assuntos sérios, né? Na minha adolescência eu tive alguns conflitos de às vezes não pensar tanto no que eu ia fazer, comprava coisas que não eram para mim comprar, enfim, fazer escolhas que não são escolhas sensatas. Que hoje, se eu tivesse uma cabeça na adolescência, a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que, enfim, tinha escolhido coisas, mas enfim, né, não vamos entrar nesse mérito porque é algo assim que não existe, porque cada fase da nossa vida nós temos uma mentalidade diferente. Eu acho que as fases da vida ela faz parte do nosso crescimento. Isso são, como podemos dizer, são tijolos que a gente vai colocando, empilhando, construindo uma parede até conseguir chegar hoje no nosso, por exemplo, na vida adulta, o patamar. Claro que existem adultos aí que não têm um pensamento tão rebuscado, tão interessante, mas vai de cada um, né? Mas enfim, são isso. Então é isso, gente. Essas são as mensagens que eu queria trazer do que eu achei sobre essas 3 HQs maravilhosas. Eu acho que vocês que nunca leram as 3, leiam. Leiam. Principalmente essa Pílulas Azuis, porque aqui tem uma discussão interessantíssima sobre uma doença que é muito estigmatizada, tem muito preconceito ainda sobre o HIV. Eu acho que isso desmistifica um pouco. Claro, tem o repeteco que traz toda aquela parte das nossas escolhas, mas aqui já com a vida adulta e o quanto isso pode nos afetar futuramente. Diferentemente do muro, o muro ele traz consequências, ele mostra as consequências, a vida que nós construímos na adolescência, o que essas escolhas que fizemos aqui na adolescência podem nos trazer consequências, de certa forma, gravíssimas para o nosso futuro. Então, gente, leiam, porque são fenomenais todas essas graphic novels, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria fazer um vídeo falando dessas 3 HQs em um único vídeo, ok? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e se não está inscrito, se inscreva, ok? Aqui embaixo eu vou deixar alguns links se vocês quiserem saber mais e comprar essas HQs, ok? Até mais! Tchau!